Você já criou metas para o próximo ano e algumas semanas depois sentiu que elas perderam as forças? Pois saiba que você não está sozinho. O que falta pode ser algo simples, mas extremamente poderoso. Uma conexão emocional com o objetivo. E hoje vou te mostrar como colocar isso na prática e transformar seus sonhos em realidade. Eu sou Graziane, estudante de gestão financeira e faço mentorias online. O link para o meu site está na descrição, dá um confere. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, assim vai continuar recebendo os próximos vídeos. Na nossa rotina diária temos que tomar milhares de decisões. Um estudo de 2016 na Universidade de Duke, que apareceu inclusive no livro O Poder do Hábito, esse estudo demonstrou que 60% das decisões que tomamos são tomadas realmente, já os outros 40% são hábitos. São decisões que já fizemos e já estão no automático. E o que isso implica? Que mais da metade das vezes vamos tomar decisões novas. E aí é que tá o detalhe. Pode vir a moldar um novo hábito. Caso, ao tomar essa decisão, o nosso sistema se sinta recompensado, satisfeito por aquele comportamento, por aquela ação que ele tomou. Os hábitos são simples, eles seguem um ciclo. Por exemplo, os meus dentes estão sujos. Então eu vou e lavo os dentes, com pasta de dente e uma escova de dentes. Aquela sensação agradável de refrescância e dente limpo não tá ali por acaso. Então o ciclo seria: meus dentes estão sujos, eu sinto isso, é um gatilho. Eu vou lá e lavo ele, escovo os dentes. Comportamento. A sensação de refrescância e dente limpo é a recompensa. Gatilho, comportamento, recompensa. Essa é a sequência para você criar um novo hábito. É fácil? Não. É possível? Sim. Você precisa fazer com consistência nas primeiras vezes até que esse movimento se torne automático. De você ter um gatilho, colocar um comportamento, então ter a recompensa. A parte legal é que você consegue modificar o comportamento conforme a recompensa que você coloca. Se a recompensa nova for tão satisfatória ou melhor do que a antiga, o comportamento novo vai se instaurar como automático. O nosso cérebro é movido por emoções. Quando conectamos essas metas, esses nossos objetivos a algo que nos faz feliz, realizados ou orgulhosos, criamos um motivo para lutar por elas, mesmo nos momentos mais difíceis. Vamos buscar o comportamento que vai nos levar à recompensa. Agora pense na sua meta mais importante. Como ela vai mudar a sua vida? Talvez seja algo pequeno, como começar a se exercitar, mas que te deixe com uma sensação de saudável, de mais energizado, com mais disposição. Ou algo grande, como mudar de carreira, algo que te traz muita felicidade e satisfação. Um propósito. E como vimos no vídeo passado, dividir essas grandes metas em pequenos degraus, em pequenas tarefas alcançáveis diariamente ou semanalmente, vai tornar tudo mais interessante. Quer ver? Por exemplo, a sua meta é economizar dinheiro. Ela tá muito ampla, muito genérica. É impossível, vai ser frustrante e você não vai conseguir. Porque você não tem aonde chegar, economizar dinheiro. O que isso significa? Eu coloquei R$1 num cofrinho, eu estou economizando dinheiro. Vamos deixar isso mensurável, vamos deixar isso categorizado. Para que serve isso? Vamos conectar uma emoção nesse dinheiro, vamos dar nome a ele. Vamos criar pequenos cheques, pequenos checkpoints, pontos de referência. E assim mensurar o sucesso para conseguir chegar ao seu objetivo. Vamos poder celebrar as pequenas tarefas que vão ser realizadas. Por exemplo, primeiro quadradinho, primeiro check que você vai colocar na sua lista: economizar 20 por semana, ou economizar R$20 essa semana. Mais fácil ainda. Então, segundo, economizar R$11 de 11. Vamos ser criativo. O terceiro, quando entrar R$500 na conta, 5% desse valor eu vou poupar. Seja muito criativo aqui, invente os seus próprios pontos, torne isso uma competição com você mesmo. Só não se esquece de começar pequeno e ir aumentando aos poucos, isso faz bastante diferença, para você não se frustrar já logo no começo. Assim, concluindo esses pequenos pontos e ir avançando conforme você vai fazendo, vai te dar mais força, vai te dar mais empenho. O teu cérebro vai ficar mais satisfeito toda vez que você tiver dado um checkzinho lá. Então vai criando pontos de verificação, pontos de controle mais audaciosos conforme você vai fazendo. No terceiro mês, economizando R$11 no dia 11, duplique esse valor. Economize R$22 no dia 11. Devagarinho você vai criando essa conexão. Faça essa checklist no seu celular, no aplicativo de notas, faça no papel ou na caneta, não importa. O importante é você colocar em algum local onde você vai verificar essa lista. Não deixa ela só na sua cabeça, porque você precisa olhar para os pontos já concluídos e celebrar eles. E ser orgulhoso por estar fazendo algo por você mesmo. A probabilidade de alguns não estarem concluídos é muito grande, porque assim é a vida. Tem momentos que não vai dar certo, mas não tem problema. Foque nos que estão concluídos, foque na maioria, que provavelmente vai ser a maioria. Se você criou com calma pequenos pontos onde você vai aumentando devagarinho,
a maioria vai estar completado. Aqueles poucos que não deu certo, deixa pra lá, deixa eles ali como aprendizado. Quando a lista estiver bem grande, cheia de pontos já concluídos, vai ser muito satisfatório para você olhar para ela e ver o quanto você está realizando por si mesmo. E conecte essa meta, esse objetivo que você tem com as suas emoções. Por exemplo, economizar dinheiro. Vamos botar um nome nisso. Tá muito amplo, né? Tá muito genérico. Então, vamos dizer que você vai fazer uma viagem de 5 dias para uma pousada na praia com a família. Esse é o novo nome desse dinheiro. Para que você está poupando? Para fazer uma viagem, para repousar, para ter momentos com a sua família inestimáveis. Então, a próxima vez que talvez você está pensando, eu não vou economizar esse mês, lembre o nome desse dinheiro. Para que ele existe? Ele não é só simplesmente economizar dinheiro. Ele é 5 dias de repouso e deliciosos momentos de experiência com a sua família. Agora vamos falar de como você pode criar essa conexão emocional de forma mais prática ainda. Para cada meta, aquelas que você fez, a lista que você fez no vídeo passado, escreva o porquê ela é importante para você. Não tenha pressa. Reflita e pense qual vai ser o motivo que vai fazer você se movimentar para realizar aquela meta. Por que ela é importante para ti? Vamos continuar com esse exemplo de economizar o dinheiro para viagem. Por exemplo, é final do dia, você tá com muita preguiça de cozinhar, cansado, então você pensa, vou pedir uma pizza. Não estava planejado, não tem esse dinheiro sobrando ali para essa pizza. Você vai tirar do dinheiro que estaria sendo poupado para a viagem. O comportamento antigo, sem você criar essa conexão emocional com a sua viagem, com essa sua meta de economizar dinheiro, teria sido, eu vou pedir a pizza. Então você teria comido e depois teria talvez vindo uma culpa, um arrependimento de ter gasto esse dinheiro. Então nós temos o gatilho, fome e cansaço. Temos o comportamento, ligar e pedir uma pizza. E uma recompensa, essa satisfação de ter comido a pizza. Claro, é uma delícia. Mas depois veio a culpa. Mas a primeira recompensa, a sensação de felicidade de estar ali comendo a pizza sem ter que sujar a louça, sem ter que cozinhar, é a que fica. Então você criou um hábito. Já agora, tendo dado nome a esse dinheiro, qual vai ser o comportamento e qual vai ser a recompensa? Porque o gatilho vai existir. Você vai chegar cansado no final da semana e vai querer pedir uma pizza. Daí você vai decidir, não, esse dinheiro eu vou deixar pra minha viagem, vai ser muito mais legal. Tem um monte de coisa pronta na geladeira, eu vou esquentar e comer o que tem mesmo. A recompensa é você se sentir satisfeito, é você ir lá e dar um check na sua lista de mais um dinheirinho economizado para sua viagem. Vai criar essa satisfação para você? Claro que vai, se você parar e enxergar esse dinheiro, enxergar o que você está fazendo por você no futuro. São pequenos sacrifícios no hoje, pequenos sacrifícios da recompensa imediata, mas que vão te trazer recompensa no futuro. E essas experiências são inestimáveis. Para estimular ainda mais você se manter conectado com esse seu objetivo e não cair no comportamento antigo dos gatilhos, busque imagens que representam o que você está buscando. Por exemplo, comprar um carro novo, pega o modelo do carro que você quer comprar e coloca no fundo, no plano de fundo do seu celular. Essa viagem tão querida com a sua família, pega lá a foto do local da pousada onde vocês querem ficar e coloca no plano de fundo do WhatsApp, da mensagem com a sua família, do grupo da família, das crianças, da tua mulher, do teu marido, não importa. Coloque essa imagem, essas fotos, ou imprima e coloca no seu espelho. Bote onde você consegue visualizar isso, porque isso vai criar mais conexão ainda, mais vontade, mais desejo do seu cérebro continuar empenhado a fazer isso por você. Porque a recompensa imediata você não tem, você não tá sentindo aquilo ali agora, mas você precisa criar isso. E planejar a viagem, planejar a compra do carro novo, isso tudo vai já criando essa conexão, essa satisfação de estar fazendo algo por si mesmo. Você já começa a ver o sonho realizado antes de ir lá e fazer acontecer. É muito importante para você continuar motivado. Porque se você deixar só essa meta lá, no fundo da sua cabeça, no final do ano, trocou de ano e você até esquece que tinha feito metas novas, é claro que você não vai realizar elas. Você vai se frustrar, a meta, economizar dinheiro, não tinha nenhum nome. Dinheiro sem nome some. Precisamos botar um objetivo concreto, mensurável e mostrando para nós mesmos que somos capazes de realizar. Então, quando você vai lá e debulha o seu grande objetivo em várias pequenas tarefas, vai lá e faz e completa elas e deixa a lista bem grande de coisas que você está fazendo por você mesmo, você vai ficar cada vez mais interessado em concluir aquilo. Você pode aproveitar que você está fazendo novas mudanças dos seus hábitos e ir anotando os hábitos ruins que você quer mudar. E fazer isso por você mesmo. Criar novos comportamentos e dar novas recompensas aos seus hábitos. Naquele momento que você tem ali, lavando a louça, tomando banho, pensa como é que vai ser realizar essas suas metas. A sensação que vai ser. Quem vai estar do seu lado?
Como é que vai ser curtir esse momento com você, com a sua família, com seus amigos, com quem estiver com você, ou você mesmo curtindo isso por você, pra você. Pense, conecte com isso. Sinta essas sensações. Isso ajuda a alinhar a sua mente com o seu objetivo. Cada pequeno check que você faz na lista merece sim celebração. Olhe para essa lista e se orgulhe dela. Mesmo que for pouca, mesmo que for pouco dinheiro, mesmo que for um pequeno passo, é melhor do que nada. Pense nos últimos anos que você fez grandes projetos, grandes planos de realizações e não realizou essas coisas. Ou talvez abandonou no meio do caminho porque eram grandes demais e difíceis de chegar. Quebrando ela assim em pequenas tarefas e visualizando ela, se conectando emocionalmente com ela, olhando para essas pequenas celebrações que você está fazendo, trazendo satisfação para si mesmo, orgulho do que você está fazendo por você, vai lhe dar muita motivação para continuar dedicado. 2025 está aí, na sua frente, cheio de oportunidades, mas só você pode transformar seus desejos em realidade. Pense na lista que você criou. Olhando o vídeo passado, olhe para cada ponto que você criou e pergunte-se por que isso é importante para mim, por que eu quero alcançar isso. Ao conectar essas emoções às suas metas, você não só vai alcançá-las, mas também vai se transformar ao longo do caminho. Hoje é o dia perfeito para mudar seus hábitos e escrever uma nova vida. Encontre os seus porquês e comece essa jornada. E lembre-se, não importa o tamanho do passo, o importante é seguir. Vamos juntos construir um 2025 incrível! Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos que também precisam de uma mensagem como essa.